Voltando com o programa Crescer Você, e hoje nós estamos discutindo, pensando sobre o tema morte. E às vezes você vai falar assim, puxa William, mas que tema pesado, né? Falar sobre morte. O programa Crescer Você é para a gente pensar sobre questões da vida e a morte faz parte da vida. Eu estou aqui com Alexandre Caldini, com o livro A Morte na Visão do Espiritismo. E Alexandre, a morte na verdade é o quê? É um trocar de roupa, não? É trocar de roupa, é trocar de cidade, trocar de emprego, dá um friozinho na barriga, mas logo depois se adapta e vai, né? Tá bom, olha, eu quero dar um recado para você da Ávora Cosméticos. Eu trouxe hoje, na verdade, um kit maravilhoso. São 3 caixinhas, né? Nós temos a força suave, média e máxima para você trabalhar nas questões do relaxamento do seu cabelo, que é o Vivence Relax. Eu vou mostrar para você os outros produtos da Ávora, porque a Ávora não tem só esse tipo de produto. Nós temos uma linha gigante da Ávora Cosméticos. Dê uma olhadinha nos produtos da Ávora. Se você acha que nós nos preocupamos somente com as mulheres, você está muito enganado, porque os cabelos dos homens também precisam de cuidados, não é mesmo? Ávora Cosméticos. Transformar é criar. www.avoracosméticos.com.br. Eu uso produtos da Ávora Cosméticos, minha família usa produtos da Ávora e hoje o Alexandre também vai ganhar um kit da Ávora Cosméticos. Obrigado. Você quer ganhar o kit da Ávora Cosméticos? Manda um e-mail para mim, crescervocê@tvmundomaior.com.br com a palavra-chave de hoje. Está aparecendo aí embaixo a palavra, você coloca no e-mail para você poder concorrer ao kit da Ávora. Hoje a palavra é organização. Alexandre, qual é a palavra correta ou a expressão correta quando lida com morte? Porque as pessoas falam assim, ele desencarnou, a tua mãe ela foi morar num lugar melhor, num paraíso. As pessoas usam um eufemismo, né? Tenta melhorar aquilo que não dá. Então, você sabe que qual é a expressão correta? Quer dizer, uma vez eu tomei um pito no centro espírita que eu frequento, porque eu falei que tal pessoa morreu. Não, desencarnou, não morreu. Eu falei, mas qual a diferença morreu e desencarnou? Então eu acho que a palavra pouco importa o sentimento que você dá àquela palavra, né? Você está falando de uma criança, você vai usar de um jeito mais delicado, mais suave. Depende da situação. Então tem gente que usa morte, desencarne, passagem, uma série de... Eu ouço muito isso também, ele fez a passagem. Isso. Ou ele voltou para a pátria espiritual, que às vezes... Depende do que você entende por morte. Se tiver morte pelo fim, aí seria talvez morte. Né? Passagem no sentido de continuidade, né? A gente continua a vida. Então nesse sentido talvez passagem fosse mesmo o mais adequado. Alexandre, se a alma é eterna, então quer dizer que aqui dentro eu tenho uma alma, um espírito, ele é eterno, esse corpo vai acabar, mas a alma continua. Por que os espíritas estudam tanto esse tema? E você também é espírita há tantos anos, né? Quantos anos já? Eu estou com 51, desde os 25, desde por aí, uns 25 anos mais 25 anos espírita. Então você vamos ver se você sente a mesma coisa que eu. Por que os espíritas, de tanto que eles discutem e falam sobre a eternidade da alma, por que eles têm tanto medo de morrer assim? Porque são humanos, né? E porque também a gente desconhece. A gente também, todos nós estamos em processo, em evolução, né? Quanto mais eu fui estudando aí, William, se me perguntar se tem receio de morrer, eu diria que hoje eu não tenho. Eu tenho receio de sofrer, mas não de morrer. Como você vai morrer. Exato. E por isso que eu acho que estudar é importante, porque daí provavelmente eu sofrerei menos se eu conhecer mais. Porque eu saberia, quando for chegar no momento novamente, como lidar com tal situação, como me desapegar mais. Essa é a importância. Então eu não acho que a gente tenha medo da morte, a gente tem medo do sofrimento da morte ou do desconhecido que a gente imagina que haja depois da morte. Existem pessoas que elas sentem a morte. Elas sentem que vão partir. É comum isso? Comum. O Chico Xavier tem uma passagem interessantíssima, né? Que me parece que na biografia dele dizem isso. Que parece que ele falou, olha, eu vou desencarnar num dia de grande felicidade para o povo brasileiro, e de fato foi. Desencarnou, não é, na comemoração da Copa do Mundo, né? Para mim ele deu uma boa dica ali, olha, não é importante, fiquem felizes, fiquem alegres, a morte tanto faz, e a morte dele, uma figura tão importante ao espiritismo, tão cara ao espiritismo. Mas seguramente tem pessoas que sentem, o que é comum também, as pessoas falarem, eu estava não sei onde, meu primo veio, eu vi meu primo na hora que eu estava morrendo, isso é comum demais. O tal da EQM, a experiência de quase morte, é bastante comum, as pessoas que de fato morrem e voltam, né? Então morreu, o cérebro parou de funcionar, e a pessoa viu tudo, viu o que estava acontecendo, viu o corpo sendo socorrido, de repente, encarna de novo, por assim dizer, e está ali viva. Quando você escreveu o seu livro, você pesquisou alguma coisa sobre o sono?
assim, quem dorme é uma pequena morte? É uma pequena morte. Na verdade, o que o Espiritismo fala, o que você bem sabe, é isso mesmo, né? A gente naquele momento está semi-liberto. Então o espírito vai dar uma volta, vai passear, vai conversar com pessoas, vai fazer o que queira fazer. Por isso que é bom dirigir essa viagem à noite para ir para bons lugares e adquirir conhecimento, né? Mas é a chance de viver esse mundo, que é o mundo de fato, o mundo espiritual, de onde a gente veio e para onde a gente vai voltar também, né? Alexandre, é o seu primeiro livro, não é? É o meu segundo livro. Seu segundo livro. Isso. O primeiro livro sobre o que é? Eu trabalhava antes na Editora Abril e lá me pediram, eu publiquei um livro que é o que é Espiritismo. Era uma coleção do que é uma série de coisas, a de Espiritismo coube a mim fazer. Então era um bem básico, para quem não é espírita, está esgotado já, Entender. sobre o que é o Espiritismo. Esse é o segundo. E diante de tantas possibilidades, você poderia ser um pastor, um padre, você poderia ser budista, por que ser espírita? Olha, as pessoas falam que você vem por amor ou pela dor, né? O meu caso foi pela curiosidade, ou pelo amor, se for assim dizer. Não tinha nenhum grande problema, mas uma série de questões não estavam respondidas para mim. Várias das quais, inclusive, em relação à morte, não apenas. E minha irmã já era espírita antes de mim, minha avó, há muito tempo atrás, também foi. E conversando com minha irmã, eu falava, e tal coisa, como é que é a morte? E família? E a gente desencarna, como é que é? E comecei a achar muito lógica essa história toda. Então me interessou por isso. Aí comecei a frequentar alguns centros espíritas, muito grandes. Depois passei a frequentar um pequenininho, que era perto da minha casa, onde eu estou até hoje, e presidi por um tempo. Então, o espiritismo para mim explica, a lógica da doutrina espírita para mim é muito rica. E me ajuda a viver a minha vida como encarnado, me ajuda a ser procurar ser um pai melhor, um irmão melhor, um filho melhor, um chefe melhor, um subordinado melhor. Nas relações que eu tenho, eu acho que o Espiritismo me ajudou a ter uma vida mais interessante, mais consciente, por assim dizer. Sim. Quando morre, por exemplo, um parente muito querido, muito amado, e eu guardo na minha casa as roupas desse parente, os objetos, eu às vezes vejo histórias de mães que deixam o quarto prontinho, parecendo que o filho vai chegar, e ela não quer se desapegar às coisas do filho, não quer soltar de jeito nenhum. Isso atrapalha quem fez a passagem, quem morreu, quem desencarnou, Olha, enfim? Numa situação como nós estamos aqui, que não estamos vivendo isso que você falou, é fácil falar e difícil fazer. Sim. Então, respeitando essas pessoas que estão passando um momento difícil, complexo, desconhecido, de muita saudade, não é o adequado a fazer, por uma série de razões. A primeira delas é que tem gente precisando dessas roupas, desses objetos, e está ali em absoluto desuso, né? Sim. Segundo, que não há erro. A hora do desencarne, na hora do desencarne. Se eu acredito que existe Deus, e Deus é justo, é lógico, é sábio, ora, aquele desencarne não foi errado, não foi fora da hora, foi na hora certa para aquela pessoa. Essa vida sem aquela pessoa é importante para aquele que foi viver já uma nova realidade, importante para a gente que ficou viver aquela nova realidade. Se eu me apego demais àquela pessoa e continuo vivendo como se ela que estivesse, ela não está mais fisicamente, eu estou traindo ela para cá também, eu deixo ela meio que aprisionada comigo aqui. Sim. Então imagine, por acaso, por exemplo, uma mãe que desencarna e deixa filhos pequenos, de 2 e 4 anos, como é o caso da minha família, inclusive. Você acha que essa mãe vai desencarnar tranquila? Obviamente não, né, William? Ela vai ficar preocupada com os filhos, vai querer cuidar, e aí a confusão é enorme, porque ela não tem mais condições de cuidar como cuidava quando encarnada. E outras pessoas precisam cuidar daqueles 2 meninos. E essas crianças precisam viver a vida sem a mãe também. Precisam seguir. Claro, mas é difícil de compreender isso, a gente quer continuar atuando. Imagina um milionário que é dono de uma empresa, ele não quer deixar aquela empresa de jeito nenhum, os filhos vão dilapidar o patrimônio, são os responsáveis, eu preciso cuidar daquele negócio. Não vai. Ruim para todo mundo, uma confusão tremenda. Então, nesse caso também, o aconselhamento é assim, quer guardar um porta-retrato, uma coisa, guarde uma lembrança agradável, mas é uma boa saudade, não é uma saudade triste, azeda, ai, que saudade, eu preciso de você aqui. Engraçado, você falou de foto, de fotografias, né? É comum pessoas também manterem em casa, assim, por uma questão da saudade, aquelas paredes cheias de foto das pessoas que já se foram. Isso também é saudável, né? Não vejo o problema. De novo, tanto faz, o que importa é o sentimento. Se o sentimento for bom, não há problema, né? Ontem eu vi uma frase tão interessante de um médico oncologista, me mandaram essa mensagem. E ele, contando de uma criança, o William falava o seguinte, essa menina estava com câncer, acabou falecendo, e um dia, conversando com a criança disse o seguinte para ele, sabe o que é saudade, tio? Saudade é o amor que fica. Bonitinho. Olha que frase espetacular. Saudade é o amor que fica. Bom dia que a gente entender isso e de fato deixar o amor. Ele é que importa. Sim. A convivência continua, o carinho que tem por você, as boas lembranças. Nossa, você lembra aquele negócio? Era tão engraçado, a gente conviveu tão bem, né? Uma outra questão, as pessoas falam, ele perdeu um filho, ela perdeu um marido. Perdeu? Por que perdeu? E tudo que viveu junto não valeu a pena? Morre um ator, uma atriz, alguém assim, uma grande perda para o teatro, uma grande perda para as artes, uma grande perda para... A construção ficou, né? Claro, está tudo ali, esse cara foi espetacular, teve razão de aqui estar, deixou uma obra espetacular. Então foi um ganho, não foi uma perda, né? Mas a gente entende a morte como uma perda, uma derrota. Não é. Por que se a nossa alma é eterna, uma coisa que eu fico sempre em dúvida é isso, se a nossa alma é eterna, o corpo acaba, por que essa alma,
quando ela continua, ela não guarda a memória da vida passada. Essa é uma questão recorrente, Porque todo quando mundo eu tem volto, isso aí. eu não lembro nada. E aí também vem aquela dúvida na minha cabeça, quando as pessoas fazem regressão. Até que ponto é verdade aquilo que eu lembrei ou é fantasia da minha cabeça, né? Então, começando pela segunda parte da sua colocação. Primeiro, precisa muito cuidado, porque tem muita gente picareta, né? E em todo lugar, inclusive no espiritismo também, ou na espiritualidade. Todos os lugares, todos os lugares. Então, cuidado, regressão. Se fosse pra gente saber, saberia. Deus, é para você saber, Deus vai te dar uma dica, você vai saber. Quer saber quem fui? Pega os seus defeitos. Os meus defeitos são este. Isso diz muito de quem eu fui no passado. E as coisas que me importa trabalhar são esses defeitos. E tem um porquê de eu não lembrar? Tem um porquê de não lembrar. Imagine o seguinte, digamos que eu lembre, né, que quem é hoje minha mãe foi meu sócio na outra encarnação, que me deu um desfalque espetacular. Né? Você acha que eu vou conseguir ter uma relação boa com ela? Você vai ficar pedindo dinheiro para ela toda hora, né? Faltou alguma coisa. Ou me matou, né, ou me envenenou. Piores, né? Coisas que aconteceram na história da humanidade. Está cheio de assassinato, estupro, escravização, tudo isso. E nós estamos nos relacionando novamente. Se eu lembro isso, muito complicado por esse lado. Pelo outro lado também, digamos que eu tenha sido rei de um grande país europeu. Eu volto aqui na miséria, na rua. Eu falo, não, vocês não sabem o que estão lidando. Sim. Eu exijo ser tratado como monarca. A arrogância vem junto. E eu preciso não saber para poder recomeçar essa relação toda. Por isso o esquecimento. Agora, dito isso, aliás, tem um vídeo muito interessante, só dar um Google, da CNN, da BBC, da Discovery, sobre crianças que lembram vidas passadas. Poxa, eu ouvi falar disso, ainda não consegui assistir. Está no meu site, é muito legal. O que olhar. acontece ali? Você tem lá várias histórias. Até os 7 anos nós estamos reencarnando. Então você vive mais no mundo espiritual do que no mundo encarnado. Por isso que criança vê o amiguinho e fala, está aqui, estou brincando com ele. De fato ela está vendo. Então crianças que lembram, comprovado, científico, lembram da vida passada, né? Mas é por um tempo e pouca gente. Alexandre, deixa o seu site também já. Com muito prazer. É muito simples. E o site é simples, inclusive. É meu nome e sobrenome. Então é www.alexandrecaldini.com.br. Pronto, fácil. Super simples. Aí você já vai decorar e lá tem os textos, tem os livros todos. Eu vou para o intervalo e volto já, não saia daí.